Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje vamos falar sobre a arte de ouvir e sua vantagem competitiva. Esse é o canal Um Pouquinho de Cada Vez, porque a gente acredita que grandes mudanças começam com pequenos gestos. É um tema que parece simples, mas, nossa, é muito profundo. Muito. E para essa nossa conversa, a gente mergulhou num material bem rico, né? Sim, sim. A gente pegou artigos da Alura, da RH para você, uma análise super detalhada do Christian Pereira no LinkedIn. Que se baseou em publicações da Harvard Business Review, né? Exatamente. E até um roteiro que usa uma história para ilustrar, na prática, o poder que a escuta tem. E a nossa missão aqui é justamente essa, é costurar as ideias de todas essas fontes para entender não só o que é a tal da escutativa, mas como ela pode de verdade transformar um ambiente. Destravar a inovação, fortalecer a equipe. E no fim das contas, até redefinir o que a gente pensa que é liderança. E para guiar a gente, vamos a uma história que uma das fontes traz, a de um líder chamado Alex. A jornada dele vai ser o nosso fio condutor. Perfeito. E tem uma frase do Simon Sinek, que está nos materiais, que é o ponto de partida ideal para isso. Ele diz: se não entendemos as pessoas, não entendemos os negócios. Nossa, essa frase é muito forte. É porque ela tira a escuta daquele campo do é só ser educado, sabe? E coloca ela no centro da estratégia. Se você não ouve seu time e seus clientes, você está basicamente pilotando às cegas. Totalmente. E a história do Alex começa justamente assim, né? Com ele pilotando às cegas, preso no que uma das fontes chama de mito do ouvido passivo. E esse mito, olha, ele contamina muita gente. Com certeza. É aquela ideia de que ouvir é só ficar em silêncio. É. Esperar a sua vez de falar. Enquanto a outra pessoa está ali expondo uma ideia, a sua mente não está absorvendo? Não. Ela tá numa corrida, né? Exato. Está numa corrida para preparar a sua resposta, a sua solução, a sua próxima instrução. E o Alex, no começo da história, era exatamente isso. As fontes descrevem as reuniões dele e era assim, a equipe falava e a cabeça dele estava a 1000 por hora. Planejando os próximos passos, procurando falhas no argumento do outro. Pronto para dar a solução. Ele achava que estava sendo eficiente, sabe? Um líder super decisivo. Só que o resultado era o oposto, né? Projetos que não andavam, uma frustração que ia crescendo na equipe. Uma frustração silenciosa. E o pior de tudo, as pessoas pararam de trazer as melhores ideias. Para quê? Se o chefe já parecia ter todas as respostas prontas. O silêncio delas não era concordância, então. Era desistência. Exato. É um cenário bem comum, infelizmente. E é aí que as fontes fazem um contraponto muito claro quando apresentam o conceito de escuta ativa. O que ela é, então, em oposição a esse ouvir passivo? A definição do artigo da Alura é ótima. Escuta ativa é a prática de se concentrar totalmente em quem está falando. E esse totalmente é a palavra-chave. Não é só ouvir as palavras. De jeito nenhum. É tentar captar a mensagem completa. As emoções por trás do que é dito, as intenções que não estão claras, o contexto todo. É um ato de presença mesmo. Ou seja, é um trabalho. Exige energia, não é um estado de descanso. Muita energia. Por isso que os materiais insistem que não é um talento que nasce com a pessoa, sabe? É uma habilidade. E como toda habilidade... Se desenvolve com prática. Com prática, com esforço consciente e, principalmente, com inteligência emocional. É sobre conseguir, silenciar a sua própria mente barulhenta para poder ouvir de verdade a do outro. Certo. E para desenvolver isso, a Alura fala em 3 pilares. O primeiro é a empatia. Parece meio óbvio, mas como isso funciona na prática, assim, no dia a dia? A empatia é a base de tudo. É a tentativa genuína de se colocar no lugar do outro. Numa conversa, isso significa ir além da lógica do argumento e se perguntar: o que está por trás? Isso. Por que essa pessoa está dizendo isso? O que ela está sentindo? Quando um líder consegue fazer isso, ele cria um ambiente de segurança psicológica. E é aí que a confiança nasce. Faz todo sentido. Sem essa segurança, ninguém vai trazer uma ideia maluca ou admitir um erro. E isso mata a inovação. O segundo pilar é a curiosidade genuína. Isso me parece ser uma virada de chave mental. É uma virada gigantesca. É você sair da postura de eu preciso provar que eu tô certa para de o que eu posso aprender aqui.
Um líder curioso não se sente ameaçado por não ter todas as respostas. Pelo contrário, né? Pelo contrário. Ele vê cada conversa como uma chance de coletar novas informações, de ver um problema por um ângulo que ele não tinha pensado. É abordar o diálogo sem julgamento. E o terceiro pilar, que é paciência e esforço, talvez seja o mais difícil na correria. É resistir àquela vontade de interromper, né? É a disciplina pura. A gente vive num mundo que valoriza a resposta na ponta da língua. Então, ter a paciência para deixar a pessoa terminar o raciocínio, mesmo que você já ache que sabe onde ela vai chegar. É um exercício de autocontrole. Total. E essa ideia leva a gente por uma classificação excelente que o Christian Pereira traz, lá da Harvard Business Review, sobre os perfis de ouvintes. Se identificar ali é um choque de realidade. Opa, estou curiosa. Quais são esses perfis? O primeiro é o distraído. Acho que todo mundo conhece um. Ou já foi um? Ou já foi um, com certeza. É a pessoa que está ali de corpo presente, mas a mente está no celular, no e-mail, na próxima reunião. A mensagem que isso passa é terrível. O que você diz não é importante. Dói, mas é a verdade. E os outros? Depois vem o julgador. Esse escuta com um objetivo: formar uma opinião o mais rápido possível e, geralmente, criticar. Ele fica caçando falhas no que o outro diz. Nossa, esse deve ser péssimo pro moral da equipe. Muito. E aí tem um que é sutil, o conselheiro. Esse é traiçoeiro porque a pessoa muitas vezes tem a melhor das intenções. Ela quer ajudar. Exato. Ela está tão focada em resolver que nem espera a pessoa terminar de explicar o problema e já pula com a solução. Ah, já sei o que você precisa fazer. Mas, peraí, um líder não tem que dar conselhos e direcionar? Onde que está a linha entre ser esse conselheiro apressado e ser um líder que guia o time? Ótima pergunta. A linha é o timing e a profundidade. O líder que guia, ele o faz depois de entender o cenário completo. O conselheiro apressado oferece uma solução baseada no entendimento superficial. Entendi. Ele resolve o sintoma, não a causa. Perfeito. E, ao fazer isso, ele tira da pessoa a chance de pensar na própria solução, elimina a autonomia e o desenvolvimento dela. A intenção é boa, mas o impacto pode ser bem negativo. E qual seria o perfil ideal, então? O perfil ideal é o colaborador. Esse é o ouvinte ativo na sua melhor forma. Ele entra na conversa com curiosidade, faz perguntas abertas, parafraseia para ter certeza que entendeu. A conversa vira uma construção conjunta. Vira uma dança, em vez de uma disputa. E a transformação do Alex na história é justamente essa. Ele deixa de ser uma mistura de julgador e conselheiro para se tornar um colaborador. Ok, a teoria é clara. Mas como é que se faz essa transição na prática? Quais são as ferramentas que as fontes sugerem para alguém se tornar esse ouvinte colaborador? A primeira ferramenta parece boba, mas é a mais difícil. Demonstrar presença. E não é só guardar o celular, sabe? Não. É sobre gerenciar as distrações internas, aquela vozinha na sua cabeça que já está formulando a resposta enquanto a pessoa ainda está na metade da frase. Silenciar essa ansiedade de responder. Isso é muito poderoso. Outra coisa que as fontes falam é do engajamento não verbal, a nossa linguagem corporal. Sim, ela fala mais alto que as palavras. Uma postura aberta, contato visual, um aceno de cabeça, são pequenos sinais que comunicam. Tô com você, pode continuar. E claro, a regra de ouro que o conselheiro quebra toda hora. Evitar interrupções. Deixar a pessoa terminar a linha de raciocínio dela é um ato de respeito fundamental. Mostra que você valoriza o pensamento dela. E dentro disso, tem uma técnica que as fontes destacam muito: parafrasear e refletir. Usar frases como, deixa eu ver se entende direito. Essa técnica é uma virada de jogo. Primeiro, porque valida a pessoa. Ela se sente ouvida de verdade. Segundo, é uma ferramenta de clareza fantástica. Evita muito mal-entendido, né? Muitos. Ao parafrasear, você dá ao outro a chance de corrigir na hora. Não foi bem isso que eu quis dizer. Economiza um tempo e uma energia. Mas essa técnica de parafrasear, se não for bem feita, não pode soar meio robótica? Ou até um pouco condescendente? Pode sim. O segredo está na intenção. Se você está só seguindo um roteiro, vai soar falso. Mas se a sua intenção
É genuinamente entender, o seu tom de voz muda, a sua expressão muda. A chave é a curiosidade, então. É a curiosidade. A frase não é, então o que você disse foi, mas sim, me ajuda a entender melhor. A sua preocupação é com X por causa de Y, é isso? A segunda convida ao diálogo. Faz toda a diferença. E isso conecta com a última ferramenta. Fazer perguntas abertas. Trocar o sim ou não por como, o que, por quê. Exatamente. E é aqui que a gente pode voltar para a cena da reunião entre o Alex e a Mariana. Ela ilustra a aplicação de tudo isso perfeitamente. Vamos lá. Na história, a Mariana traz uma ideia ousada, que vai contra o que a empresa fazia. O antigo Alex, como ele teria reagido? O antigo Alex teria cortado a ideia na raiz. Teria dito algo tipo, interessante, Mariana, mas a gente já tentou isso e não funcionou. Fim de conversa. Fim de conversa. A ideia e, provavelmente, a motivação da Mariana morreriam ali. Mas o novo Alex, o colaborador, faz tudo diferente. Como ele age? Primeiro, ele controla aquele impulso de julgar e ativa a curiosidade. Ele faz uma pergunta aberta. Mariana, pode me contar um pouco mais sobre como você imagina que isso funcionaria na prática? Ele não está concordando nem discordando, só... Convidando ela a construir o raciocínio. Depois, ele ouve e valida. Diz algo simples como, obrigado por ter pensado nisso e por trazer pra gente. Isso reforça a segurança psicológica. Totalmente. E só então ele usa a paráfrase. Ok, então se eu entendi certo, a sua proposta é usar a tecnologia X para atingir um novo nicho de clientes. É isso? E ao fazer isso, ele dá a ela a chance de refinar a própria ideia em voz alta. Exata. E o resultado, como a história mostra, é transformador. Aquela ideia que seria descartada em 30 segundos, quando ela é regada com escuta ativa, ela floresce. E vira um diferencial competitivo para a empresa. Uma única conversa mudou o futuro do negócio. É aí que a gente sai da teoria e entra no impacto estratégico. E as fontes trazem dados sobre isso, né? Não é só uma história bonita. De jeito nenhum. O artigo da Alura cita um dado muito forte. Líderes que praticam a escuta eficaz têm 5 vezes mais probabilidade de ter equipes com altos níveis de engajamento. 5 vezes é uma diferença brutal. E o que esse engajamento gera na prática? Gera tudo o que uma empresa quer. Primeiro, inovação e criatividade. A história da Mariana é um exemplo perfeito. As melhores ideias só aparecem se houver um ambiente seguro para elas. E além da inovação? Redução de conflitos. A fonte do RH para você aponta que ouvir atentamente ajuda a chegar na raiz dos problemas. Muitos conflitos são só ruído de comunicação, sabe? Uhum. Também melhora drasticamente a tomada de decisão. Um líder que ouve tem mais dados, mais perspectivas, a decisão fica muito mais inteligente. E no final, tudo isso fortalece a cultura. As pessoas querem ficar em lugares onde sentem que a voz delas importa. E é aí que a escuta vira, de fato, uma vantagem competitiva sustentável. No mercado onde todo mundo tem acesso a tecnologias parecidas, o que diferencia as empresas de alta performance é a capacidade de aprender e se adaptar mais rápido. E essa capacidade de aprender vem da habilidade de ouvir. Exatamente. Ouvir os clientes, ouvir o mercado e, crucialmente, ouvir a própria equipe. Não é só sobre ser legal, é uma alavanca de performance. É uma estratégia. É uma estratégia poderosa. Como um dos artigos conclui, ouvir é um ato de humildade que gera conhecimento coletivo e, por consequência, sucesso. Recapitulando tudo, a jornada do Alex é muito clara. Ele saiu de um lugar de autoridade, onde ele achava que o valor dele estava em falar, e chegou a um lugar de sabedoria, onde descobriu que o verdadeiro poder dele como líder estava em ouvir com intenção. Exato. Ele entendeu que liderança não é sobre ser o centro do conhecimento, é sobre ser o facilitador da inteligência coletiva. É reconhecer que as melhores respostas quase nunca estão na cabeça de uma pessoa só. Elas estão espalhadas pela equipe, esperando para serem descobertas. Através das perguntas certas e de um espaço seguro para o diálogo. E isso nos traz de volta ao motivo de a gente explorar esse tema. A escuta ativa é o que pode transformar bons gestores em líderes que são verdadeiros agentes de mudança.
É o que permite construir equipes que não são só mais produtivas, mas que são fundamentalmente mais conectadas, mais resilientes. E mais humanas. No mundo cada vez mais tecnológico, essa capacidade de se conectar talvez seja o nosso maior diferencial. A habilidade que a tecnologia não consegue replicar. Perfeito. O que nos leva ao nosso pensamento final. A história do Alex e da Mariana mostra como uma única conversa pode mudar a trajetória de uma empresa. Então a reflexão que fica e que a gente gostaria que vocês deixassem nos comentários é: pensando na próxima conversa importante que teremos, qual é a pergunta que, se feita com curiosidade de verdade, poderia destravar uma perspectiva totalmente nova ou uma solução que até agora ninguém enxergou? Ótima opinião para a gente levar. Se esse bate-papo te fez bem, compartilha com alguém que também merece esse carinho. E para continuar caminhando com a gente, se inscreve no canal, ativa o sininho e vem junto. Porque a gente segue assim um pouquinho de cada vez. Até a próxima.